Está começando o Identidade Dom, o podcast do universo do ensino superior. No episódio de hoje, a professora Adriana Franzoi apresenta a parte 5 da série sobre gestão estratégica. Então, a nossa aula de número 5, gestão estratégica 5, e como foi bacana escutar aqui, iniciar já com o depoimento de um dos colegas, né, que mencionou que já está conseguindo colocar em prática, né, visualiza as questões que nós estamos discutindo e consegue colocar já em prática aquilo que a gente vem falando. Isso é muito bom. Essa é a ideia de vocês poderem, na sequência, né, já colocarem em prática aquilo que, de fato, nós estamos conversando nessas aulas ao vivo, tá? Bom, eu sou a professora Adriana Franzoi Wagner, sou coordenadora do curso de Administração, Gestão da Qualidade, Processos Gerenciais do IAD, aqui do Centro Universitário Dom Bosco, e também do curso de Administração Presencial aqui em Curitiba, né? Quem é aqui de Curitiba e região metropolitana tem, né, um acesso, muitas vezes, né, aqui a sede de forma presencial, mas todos vocês possuem os polos, né, espalhados pelo Brasil todo, aí, e podem também fazer o contato, né, com a instituição via polo, ok? Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que dizem respeito à gestão estratégica, como nós falamos lá desde o início. A gestão estratégica é uma temática muito grande dentro da área da gestão, tá? De lá para cá, nós vimos várias técnicas, modelagens, ferramentas, aplicabilidade. E hoje, em especial, eu separei dois assuntos: a gestão por ou para resultados e a inovação. Espero que a gente consiga adentrar a temática de inovação também. A inovação que cerca o dia inteiro a nossa vida, né? Inovar é preciso em todas as áreas. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto também, assim que nós conseguimos avançar no primeiro assunto que eu selecionei, que é a gestão por ou para resultados. Então, para iniciar, como eu já falei, né, com vocês nas aulas demais também que nós já tivemos, eu gosto de trazer autores que falam a respeito. Então, na ciência, a gente fala isso, né, que nós não somos ninguém até que nós busquemos a informação de alguém que já escreveu algo, alguém que já publicou. Então, eu sempre trago autores que falam a respeito, principalmente as questões conceituais, tá? Então, conforme Borges, que é um autor que já escreveu a respeito do assunto, em 2016, ele escreveu: o conceito de gestão por resultados vem do inglês Management by Objectives, que é o MBO, ou Management by Results, que é o NBR, uma sigla, né, criada. Nos últimos anos, vem sendo muito discutido no setor público no Brasil, mas também se aplica à iniciativa privada. Então, lembrando, né, que nós temos aqui alunos da gestão, tanto que estão em instituições privadas, públicas, de pequeno, médio, grande porte, pode ser até mesmo um MEI, né, o microempreendedor individual. A gente vem falando que as técnicas, as ferramentas, elas são aplicáveis a qualquer negócio. Mas claro que você precisa entender, né, o seu contexto para transformar, adaptar conforme as suas necessidades, tá? Então, aqui, né, esse autor disse que começou muito no setor público, tá? A questão da gestão por ou para resultados, mas que cada vez mais as organizações privadas estão adotando essa metodologia como uma ferramenta estratégica. Ela é, em suma, uma forma de administrar o negócio que visa priorizar os resultados em todas as ações de todos os profissionais que nele atuam, objetivando a elevação do desempenho organizacional. O termo gestão por resultados foi apresentado pela primeira vez por Peter Drucker. Espero que todos vocês lembrem quem é Peter Drucker, né? Se vocês já estão numa fase mais avançada do curso da área de gestão, vocês já passaram pela disciplina de Fundamentos da Administração, em que lá nós estudamos todas as escolas da administração e, por fim, vem a última, que é a administração moderna, que quem
foi o idealizador, o pensador, foi o Peter Drucker, que é um dos mais estudiosos, um dos gênios da área da administração. Em seu livro The Practice of Management, de 1954. Então, Peter Drucker foi a primeira pessoa que escreveu essa terminologia. Quando uma empresa aplica a gestão por resultados, ela decide que... Então, alguns pontos aqui vamos analisar. Os resultados são a referência-chave para todo o processo de sua gestão. Todos são responsáveis pelos resultados obtidos e não obtidos, oportunidades perdidas, no caso, né? Então, olha que bacana essa frase. Todos são responsáveis pelos resultados obtidos e não obtidos. Ou seja, né, tem aquelas pessoas, aqueles líderes que falam assim, né? Ah, se deu certo, né? Fui eu, a ideia era minha, né? Ali foi eu que fiz o planejamento e tudo mais. Caso não dê certo, não sou eu, é o fulano, né? Mas não é assim que o Drucker colocou a situação de gestão por resultados. Ele coloca que todos são responsáveis, obtendo resultados positivos ou negativos, né? Aí os negativos ele chama de oportunidades perdidas. E todas as unidades de negócio devem ser integradas a caminharem juntas para os mesmos resultados, cada uma contribuindo com as suas atribuições, né? Muitas empresas têm as suas filiais, né? Começam muitas vezes com um negócio, mas lá na frente, né? Adquirem, tem aquisição de outros negócios também. Então, possivelmente essa empresa, né, no seu organograma, ela tem lá o que a gente chama de UN, unidade de negócio, né, de tal área, tá? Por exemplo, nós, né, que somos uma instituição de ensino, nós temos também várias unidades de negócio. Nós estamos hoje na unidade de negócio do ensino superior, tá? E, por último, a ênfase não está nos processos e procedimentos, e sim nos resultados obtidos. Mas, claro que para isso, né, tem que ser pensado, como nós falamos até mesmo nas aulas anteriores, primeiramente no colaborador, né? Que o colaborador é aquele que vai fazer um bom trabalho e que, consequentemente, o resultado, as questões financeiras, né? O lucro virá, tá? E aí Borges coloca que existe uma premissa, o que se obteve acima de como se obteve, né? Então ele fala muito no o que se obteve do que como se obteve, né? Então, para ele não importa como, mas sim o que se obteve. A essência da gestão por resultados é a definição dos objetivos, a escolha das ações e a tomada de decisão de forma participativa. Lembro vocês que desde a nossa primeira aula, a gente, né, veio falando das funções do gestor, das áreas. Nós vimos o ciclo, né, do POD, que é Planejamento, Organização, Direção e Controle, o PDCA, que é oriundo disso, e tudo isso deriva isso, né? A definição dos objetivos, a escolha das ações, das metas, né? E a tomada de decisão, e aqui é reforçado, de forma participativa. Ou seja, as lideranças e seus liderados, dentro do planejamento estratégico, definem em conjunto, né, tais situações. Mas vamos pensar aqui nessa frase, né? As lideranças e seus liderados. Então, todos da equipe, né? O líder e sua equipe. E aí reforço a frase, né, que nós falamos muito da questão da empresa, do interno, de se pensar primeiramente no colaborador. Ele motivado, ele feliz, ele vai fazer um bom trabalho. E isso vai gerar lá na frente esse resultado positivo, que será o lucro, a parte financeira, que a empresa, né, que é um dos objetivos principais da organização, tá? Então, vamos ver quais são, né, o que compõe esse conjunto da gestão por ou para resultados. Assim, a medição e a comparação do desempenho real de cada empregado é feita de acordo com os padrões estabelecidos. De acordo com Drucker, o Peter Drucker que nós falamos, quando os próprios empregados participam do estabelecimento de metas e escolhem as ações a serem seguidas, eles são mais propensos a cumprir suas responsabilidades. Claro, ele se sente participante do processo, né?
Eu falei em uma das aulas, né, que muitas vezes o resultado não é atingido, porque muitas vezes a meta colocada para o colaborador é gigante, é imensurável, tá? É intangível, tá? Então, olha que importância essa frase, né? De se estabelecer objetivos, tá? Conjuntamente com os colaboradores, tá? Isso é muito importante. Neste acordo de cavalheiros, né, na lógica de você, líder, né, pactuar com a sua equipe, a empresa não impõe processos muito rígidos, pois o foco total está nos resultados. Obviamente, há diretrizes a serem cumpridas, mas não há imposições de modo de fazer. O foco, de fato, aqui é realizar os objetivos. Assim, podemos elencar 5 etapas da gestão por resultados, criadas por Drucker e citadas por Borges em 2016 no seu livro publicado na página 5. O primeiro deles, revisão dos objetivos organizacionais. Os gestores devem ter uma visão clara dos objetivos macros, conhecer o planejamento estratégico e as ambições da empresa. Vamos relembrar lá no comecinho, na nossa primeira e segunda aula, né? Que nós falamos da nossa pirâmide, do planejamento estratégico da pirâmide, que ela é fatiada em 3, né? Espero que vocês lembrem. O nível estratégico, que são os presidentes, CEOs, né? O nível intermediário, que é o tático, que são os gerentes, os líderes, os coordenadores, os supervisores, e a base, que é operacional, onde nós temos a maior quantidade de pessoas que trabalham na organização, tá? Então, observe, os gestores devem ter uma visão clara dos objetivos macros, né? Dos objetivos que vêm acima do nível estratégico. Então, o presidente, CEOs, né? Essas pessoas vão replicar as informações para o nível tático, que são as informações para os gerentes, supervisores, coordenadores, né? Entre outros similares, cada organização tem a sua nomenclatura, e estes, né, repassarão para um nível abaixo, que é aquele que, de fato, muitas vezes é quem vai fazer acontecer, tá? 2, definição dos objetivos dos colaboradores. Olha que importante isso. Gestores e seus liderados, ou seja, o líder e sua equipe, né, farão reuniões para firmar acordos sobre os objetivos e os resultados esperados com seu trabalho, que é o acordo de cavalheiros que nós falamos. Eles também estabelecem um prazo para a apresentação destes resultados e a avaliação do desempenho. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes essa comunicação tem que ser clara, porque muitas vezes, né, se fala só a meta, a ação a ser realizada, mas não se coloca em quanto tempo, né, aquilo será destinado, o tempo que será destinado, e aí daqui a pouco, né, vem o líder lá e cobra a sua equipe, opa, mas nem se falou, né, de prazos, como é que você vai cobrar sem ter mencionado prazo, tá? E aí sim, na sequência, por último, haverá essa avaliação do desempenho, né, verificar o planejado, aquilo que se planejou, se acordou, se colocou como processo, se colocou como prazos, e de fato realizado, né, após aquele tempo cumprido, tá? 3, monitoramento do processo. De tempos em tempos, antes da finalização do prazo acordado, gestores e liderados se reúnem para verificar se os objetivos estão sendo alcançados. Ou seja, nesse monitoramento, por exemplo, dá até para aplicar uma ação corretiva se for necessário, tá? Digamos que você comunicou algo lá na primeira reunião, mas para o João ou Maria José não ficou bem claro, e eles estavam fazendo de uma outra forma. Ou seja, nesse momento você consegue visualizar, né, que eles não entenderam corretamente, já corrigir, não deixar lá no final somente, né? Então você arruma já e conserta esse percurso durante, né, ali o momento que está sendo realizado, e não somente lá no final, que aí muitas vezes, né, se perdeu tempo, prazos, produtos, serviços, dentre outras situações. 4. Avaliação de desempenho. No final do período de funcionamento normal, o desempenho do trabalhador é julgado de acordo com o atingimento ou não dos objetivos, tá? Então, após o período, sim,
poderá se fazer uma avaliação de desempenho com indicadores, né? Se o prazo foi cumprido, a quantidade, tudo aquilo que estava no escopo conforme o combinado da equipe. E, por último, a recompensa, né? Na última etapa do ciclo, os colaboradores recebem recompensas pelos resultados obtidos. Então, Drucker, quando ele falou pela primeira vez, né, da gestão por resultados, ele definiu esses 5 critérios, tá? Importantes para que, de fato, haja uma gestão por resultados de forma efetiva. E ainda seguem-se as informações de Borges, 2016, na página 7, focando agora nas vantagens que a organização terá ao implantar a gestão por resultados nos negócios. Então, agora é o olhar, né, da vantagem, dos benefícios que a organização terá com essa aplicação, né? Como eu falei desde a nossa primeira aula, cada empresa, né, cada trabalhador, ou se um dia você pensa em ter a sua própria empresa, né, ser autônomo, você poderá implantar qualquer ferramenta, né? Mas desde que faça sentido para você. Então, esta é mais uma das ferramentas que nós estamos falando lá desde a nossa primeira aula, tá? E aí você precisa entender se faz sentido. Digamos, dos 5 itens que nós aplicamos, né? Falamos ali no slide anterior. Digamos que 3 faça sentido para você. Tudo bem, você vai adequar conforme a sua particularidade, conforme a sua necessidade, tá? Então, as vantagens, né, benefícios, né, o que é a favor para a organização? Motivação dos colaboradores, tá? É um dos itens. Ao se envolverem em todo o processo de definição de objetivos, eles reconhecem o valor do seu trabalho e se engajam mais, que é o que nós falamos, né? O líder fazer o acordo com os seus subordinados, tá? Principalmente, né, nas questões de prazos, recompensas que terão, a questão, né? Quais são as metas, a definição, se é tangível ou não. Melhorias na comunicação e coordenação, é uma outra vantagem mencionada, que há uma aproximação natural dos líderes e seus liderados, com troca de informações, feedbacks e colaboração, o que contribui com a harmonia organizacional. Mais clareza de objetivos, ou seja, os colaboradores tendem a ter um compromisso maior com os objetivos que estabeleceram para si próprios do que aqueles que lhes são impostos por outra pessoa. Além disso, a clareza de objetivos contribui também com a sensação de pertencimento e, consequentemente, com a autoestima dos profissionais. É tão bacana quando a gente visualiza como líder, né, que os seus subordinados se sentem pertencentes àquele ambiente, né? Bem como nós, como líderes, né? Que, né, aquele ambiente é positivo, que me faz bem, né? Eu visto a camisa, né? Eu tenho o senso de pertencimento. E melhorias na produtividade, funcionários mais engajados, com mais informações e com os objetivos bem claros, produzem mais e melhor, que é até o que nós falamos, né, em algumas das aulas, recapitulando, na página 25 do livro Criando Magia, né, que é a fórmula de sucesso da Disney, nada mais é, né, aqui na página 25 do Criando Magia, nada mais é que funcionários engajados, né, com mais informações e com os objetivos bem claros, produzem mais e melhor, e, consequentemente, trarão mais resultados positivos, né, lucro, questões financeiras, né, dentre outros objetivos que a organização almeja. Tá? Esse modelo usa as estruturas enxutas, o empowerment, a gestão participativa e a liderança. Entende-se por empowerment conseguir o comprometimento dos empregados em contribuir para as decisões estratégicas com o objetivo de melhorar o desempenho da organização. Então, se um dia vocês ouvirem a palavra técnica da gestão, né, sobre empowerment, significa isso, né? O engajamento dos colaboradores, essa união, tá, da equipe, tá?
Sendo assim, admitimos que a gestão por resultados proporciona uma eficácia na tomada de decisão, incluindo ferramentas como o planejamento estratégico, a gestão de riscos, o monitoramento e a avaliação dos resultados. O líder da gestão por resultados é o gestor que se compromete a decidir em conjunto com a equipe a conquistar aquilo que se objetiva por meio dela e de sua força de trabalho. A ênfase da gestão por resultados é colocar os fins acima dos meios, ou talvez se trate de superar obstáculos processuais para garantir o alcance dos objetivos da instituição, que é o que o colega começou aqui a fala, né, nossa aula, mencionando essa questão, né, que a demora no atendimento ali tinha uma correlação, né, com os processos mal resolvidos dentro ali do ambiente organizacional em que ele está, tá? Essa é uma frase do Silva 2015, tá? Então, ele faz essa colocação que casa muito bem com a ideia, né, do Peter Drucker, quando ele lançou essa nomenclatura de gestão por resultados e colocou ali como seria uma gestão por resultados, tá? São 8 os principais desafios para a construção de uma gestão efetivamente orientada para resultados. Neves e Morelli, 2019, na página 5, escreve quais são esses 8 principais desafios, tá? Alguém aqui talvez seja da área da gestão pública, né? Eu sei que, de fato, a gestão por resultados é bem aplicada na área pública. Eu já trabalhei na Prefeitura Municipal de Curitiba, então, na minha época, lá em 2010, 2012, sim, né, a gestão por resultados era muito bem aplicada. Tanto é que, inclusive, nós escrevemos um livro a respeito desse assunto, né, a gestão por resultados da Prefeitura Municipal de Curitiba. Então, várias informações a respeito de uma escola de negócios, uma escola do governo, que fazia, né, capacitações, faz até hoje, mas, né, eu estou me referindo àquela época, 2010 e 2012, cursos de capacitação para todos os servidores. Então, nós publicamos todos os resultados daquele período, tá? Então, é bacana também que seja público, né? Que, de fato, faça ser visível aquilo que se faz, aquilo que se tem como resultados. E claro que quando nós falamos de resultados, nós teremos também as lições aprendidas, né? Que elas são tanto positivas como negativas, né? Elas podem, né, ter as duas situações. Claro que as lições aprendidas de forma negativa, a gente tem que aprender com aquilo, né? Para que aquilo não volte a repetir, tá? Bom, benefícios, vamos lá então falar de benefícios e fatores-chave dos 8 desafios, né, que os autores aqui, Neves e Morelli, colocam para nós, tá? 1. Evitar o curto prazismo, gerar coesão na sociedade e antecipar tendências, né? Muitas vezes, ainda mais nessa era que nós estamos vivendo, a gente tem muito, né, a mania de querer tudo a curto prazo, né? O curto prazismo é o curto prazo. E muitas vezes, para que nós possamos ter resultados, nós muitas vezes vamos colher a médio e longo prazo, né? Então, o curto prazo muitas vezes faz com que você se perca, tá? Então, o fator-chave é a visão de longo prazo, foco na demanda e na necessidade do cidadão, e a governança para além de governos. Então, aqui é um modelo da área pública, tá? Quem é da área pública talvez se identificará, e quem é da privada também poderá entender como pode ser aplicado dentro da área pública, tá? Não tem problema, como eu falo desde a primeira aula, né? Tudo é uma questão de adaptação e necessidade ao seu ambiente, tá? O item 2, aqui o segundo desafio, que é colocado pelos autores, diz respeito à gestão baseada em evidências, foco e seletividade. Tudo hoje são evidências, né? E isso é muito bom, eu não critico, tá? Porque
uma situação sem história não existe, né? Então, tudo que você publica, registra, tem história, tem vida, né? Então, construir políticas com bases robustas, evitar estratégias generalistas, né, muito amplas, e reduzir desigualdades regionais, né? É um dos benefícios, e um fator-chave aqui colocado pelos autores é o uso intensivo de diagnósticos, dados e fatos, né? Então, é aquilo que eu falei, tentar ao máximo possível fazer com que as informações sejam registradas, focalização e segmentação das estratégias e flexibilidade na alocação de recursos. O terceiro desafio, integração das ações e cooperação entre os entes da federação. Então, como benefícios, né, evita a atuação isolada de entes, otimiza a alocação de recursos e gera sinergia e ganhos de escala, como fatores chaves, disposição para cooperar, governança integradora e pactuação de resultados e compromissos. Dando continuidade, né, o quarto desafio é mencionado como atuação em parceria com o setor privado e terceiro setor. Aí, interessante, né? A área pública fazendo parceria, né, com o setor privado, ela depende também, né, da área privada, muitos fornecedores, por exemplo, né, da área pública são do meio privado, e também o terceiro setor, né? Nós falamos da nossa gestão estratégica na nossa aula 4, né? Quem puder retomar lá, né, se quiser entender mais sobre esse assunto, nós falamos lá de parcerias estratégicas e stakeholders, né? Todos os atores, cliente interno, que é o colaborador, cliente externo, empregado, empregador, fornecedores, governo, as leis, né? Então, tudo isso está no pacote de stakeholders e os parceiros estratégicos, tá? Então, como desafio, diversificar os atores na gestão, melhorar a qualidade dos serviços, focar a ação governamental. Como uma questão de ordem, fator-chave, né? Regulação eficiente, avaliação de resultados e transparência, tá? Aqui como dica dos autores. Quinto, monitoramento da ação e avaliação de resultados, uma central de resultados. Olha que interessante, né, essa proposição, uma central de resultados. Permite a correção de rumos em tempo hábil, conecta as entregas aos resultados, atua com precisão e impacto. Como fator-chave, tomada de decisão, disciplina na execução e capacidade de antevisão. Como desafio sexto, atração de líderes de alto desempenho, alta performance também, que a gente fala muito hoje, né? Fazer acontecer, melhorar o atendimento e a qualidade dos serviços, reduzir ineficiências. Como fatores-chave, a alocação de talentos às prioridades, desafios adequados a cada perfil, avaliação, sistemas de incentivos e desenvolvimento. Aqui fala muito de RH, né? De treinamento, de desenvolvimento de educação, né? Dessa parte mesmo de desenvolvimento do colaborador, tá? Inovação e digitalização é o sétimo desafio, onde diz, né? Aumentar a velocidade e a eficiência, aproximar o Estado dos cidadãos, ampliar a transparência. Observe que governança, transparência aparece muito em vários desafios, tá? Fatores chaves: disposição para fazer diferente, governo aberto e disponibilidade de tecnologias habilitadoras. A gente sabe também que muitas vezes, dependendo da alocação de recursos, é um grande desafio para os órgãos públicos, né? E, por último, o oitavo desafio: transparência, participação e comunicação. Aproximar a gestão da sociedade, gerar controle social e dosar expectativas. E como fatores chaves, abertura ao diálogo, uso de tecnologia de comunicação, eu até acrescentaria, né, tecnologia de comunicação e informação, os TICs, né, de informação e comunicação, e constância e customização. Observem, né, customização, ou seja,
customize, né, conforme as tuas necessidades, tá? E aí nós temos esta imagem aqui também, que é do mesmo ambiente, tá? Olha que bacana, né? Nós temos aqui uma pirâmide, e na pirâmide nós temos lá, né? Vamos lembrar da nossa pirâmide lá, estratégico, tático e operacional, né? Então, a menor fatia estratégica, a mediana tática e a maior base operacional. Então, a gestão para resultados tem que começar lá, da cúpula. E essa, né, os presidentes, os CEOs, replicam para o tático. E do tático vem para a base, para o operacional. Então, observem, integração e cooperação, parceria com o setor privado e terceiro setor, né, são ali desafios para o nível tático. E também inovação e digitalização, gestão baseada em evidências, líderes de alto desempenho e central de resultados. E, por último, né, na base maior, transparência, participação e comunicação. Então, aquilo que nós falamos dos 8 desafios, aqui está nessa pirâmide, né? Numa linha e num caminhar. Observem que tem, né, essa sequência como se fosse uma trilha de aprendizagem, né? É uma trilha a ser percorrida, tá? Então, tenham esse olhar para esta imagem, né, no sentido de ser uma pirâmide, né, a ser alcançada a cada etapa que se passa, tá? Entendemos, então, que a gestão por resultados enfrenta diversos desafios que podem impactar sua eficácia. Aqui estão alguns dos principais. Número 1, definição clara de resultados. Estabelecer metas e indicadores de desempenho que sejam claros e mensuráveis é fundamental, mas pode ser, de fato, desafiador. Muitas vezes, as expectativas não são alinhadas entre diferentes partes interessadas. Como nós falamos lá desde o começo, né? É muito bom quando você, líder, senta com a sua equipe e deixa tudo bem claro, bem estabelecido e bem definido, né? Para que não haja ruídos de comunicação, para que não se tenham, por exemplo, conflitos organizacionais, né? Número 2, cultura organizacional. Promover uma cultura que valoriza a transparência e a responsabilidade pode ser difícil. Resistência a mudanças e hábitos enraizados podem obstruir a implementação eficaz da gestão por resultados. Tá? Então, a gestão por resultados, se você deseja implantar esta ferramenta ou qualquer outra, né, pense que você terá um desafio a ser trilhado na organização, né? Porque até então aquilo não existia. Daí vem alguém, né, quer agora implantar uma ferramenta, uma metodologia, um procedimento, né? Então tem pessoas que muitas vezes, né, fazem cara feia, né, até quebrar aquele paradigma, entenderem que é para uma melhora, né? Como o colega lá no início falou, né? Se os processos estivessem mais azeitados, possivelmente o atendimento teria sido mais rápido, né? Então, uma situação pode melhorar a outra, tá? 3, capacitação da equipe. É necessário treinar e capacitar a equipe para entender e aplicar a metodologia. A falta de habilidades e de competências pode comprometer a análise de dados e a tomada de decisões, tá? Então, falamos ali numa altura, que eu até falei, aqui é bem RH, né? Treinamento e desenvolvimento de educação, né? Faziam parte daquele momento ali, daquele desafio, tá? 4º item a ser pensado, né, como ponto de atenção, integração de dados. Coletar, analisar e integrar dados de diferentes fontes. Pode ser complexo. Sistemas de informação precisam ser eficientes para fornecer dados relevantes em tempo hábil. Tá? Muitas empresas ainda... O que o autor quer dizer aqui, né? Que muitas empresas ainda têm muitas formas, né, de se administrar, de se organizar de forma manual. Sendo que hoje, por exemplo, né, se você precisa coletar dados, ter muitos dados, né, é interessante que você contrate um sistema de informação que te ajude nesse sentido.
até para que você possa alimentar todas essas informações num único ambiente, e este ambiente você consiga ali depois filtrar, monitorar, rastrear aquilo que você tem necessidade, por exemplo, né? Então, aquele teu investimento vai ajudar em outras tantas ações que você nem imagina, né? Então, é interessante, por exemplo, a contratação de um Power BI, né? De um sistema que te ajude nesse sentido, tá? Monitoramento e avaliação, acompanhamento constante dos resultados requer tempo e recursos. Muitas vezes, as organizações não alocam o necessário para realizar avaliações regulares. A gente falou também de tecnologia, né, numa altura, e aí a gente sabe também que, por muitas vezes, né, os órgãos públicos têm certas deficiências de alocação de materiais, principalmente equipamentos, tecnologia e tal. Então, por vezes, também se torna um pouco mais moroso por conta dessas questões, tá? Mas é necessário que o líder tenha isto como ponto de atenção. Opa, né? Talvez eu possa ir adiante com as minhas atribuições, as metas do meu setor, se eu tiver mais esse equipamento, né? Se eu tiver uma tecnologia mais avançada, uma tecnologia mais moderna, né? Talvez ele possa colocar isso no orçamento para um próximo ano, né? Que ele tenha essa visão, tá? Foco em resultados a longo prazo. Há uma tendência a priorizar resultados imediatos, né, a curto prazo, como nós falamos, em detrimento de metas de longo prazo, o que pode comprometer a sustentabilidade das iniciativas. Então, muitas vezes você inicia um objetivo, né, e não se tem ali logo um resultado, um retorno. Mas é isso, é porque muitas vezes virá a médio e longo prazo, né? A mudança de chave de você não trabalhar com gestão por resultados e começar a trabalhar com a gestão por resultados levará a empresa a isso. Inicialmente, ela vai caminhar, né? Terá que ter a participação de todos. Essa virada de chave que a gente fala, o paradigma, né? Quebrado por muitos, né? Então, há um trabalho a ser percorrido até que, né, esses resultados lá na frente venham, esses resultados a médio e longo prazo, tá? Item 7, engajamento das partes interessadas, envolver todas as partes interessadas, né? Que nós falamos na aula passada e eu fiz a recapitulação aqui também, né? Que são os stakeholders, né? Todos os interessados devem participar e saber que você está, neste momento, agora, na questão da gestão por resultados, né? Desde funcionários até comunidade e fornecedores, é fundamental, né? É o pacote dos stakeholders. A falta de engajamento pode resultar em resistência ou falta de comprometimento, tá? Então, eu preciso também engajar. Por isso que a gente fala aqui que é isso aqui, ó, é a pirâmide, tem que ser de cima, né? Tem que ser lá desde o presidente da empresa, tem que estar embutido, incutido esta informação, que agora, a partir de agora, é a aplicação da gestão por resultados, que o nível tático, os gestores, supervisores, coordenadores tenham isso bem claro, para que possam replicar, deixar bem claro e bem transparente essas informações no nível operacional, que é a base, né, que é onde tem a maior parte dos colaboradores da organização. Tá? Então, todos precisam participar do processo. Oitavo, ajuste de metas. À medida que o contexto muda, pode ser necessário ajustar as metas e indicadores. Isso requer flexibilidade e capacidade de adaptação, o que nem sempre é fácil. Aqui é isso, né? Essa mudança de percurso que muitas vezes você precisa adequar, é uma questão do mundo externo, né, da política, da economia que mudou agora, né? Por exemplo, quem lida com câmbio, né, quem trabalha com, está aqui em alguma organização, alguma empresa de comércio exterior, por exemplo, né? Tem a questão do câmbio que oscila muito, né? Não, o câmbio está muito alto agora, então vamos dar uma recuada, né? Então é isso, é ter a possibilidade de ajuste destas metas
sempre que necessário, não ser algo tão engessado, tá? Nono, financiamento e recursos. Muitas vezes, a gestão por resultados demanda investimentos em infraestrutura e tecnologia que podem não estar disponíveis ou serem limitados, né? Nós falamos sobre isso, falei muito da questão tecnológica, inclusive, né? Mas aqui entra tudo, né? Questão tecnológica, de equipamentos, de contratação, muitas vezes, de mais pessoas para trabalhar, né? Então, a alocação de recursos humanos é um dos grandes problemas em muitas empresas, principalmente na pública, né, que nós usamos como exemplo aqui a pública. Eu lembro que quando eu trabalhei na prefeitura, né, fazia muitos anos naquela época, hoje eu não sei como é que está isso, mas faziam anos que não se tinham concursos públicos para aquele setor que eu trabalhava, tá? Então as pessoas eram realocadas para outros setores, pessoas indo, né, estando ali prestes a se aposentar, né? Então não tinha a reposição de pessoas, e aí, claro, sobrecarrega-os demais, né? Então, quando a gente fala de recursos, é o todo, os recursos financeiros, né? Ter verba para poder aplicar aquilo que precisa, pessoas, recursos humanos, né? Equipamentos, tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia, não é somente a internet, a tecnologia vai desde um computador mais avançado que você consiga trabalhar, né? A outros equipamentos, a softwares, né? A outros maquinários, né? Dependendo de cada secretaria, tem uma necessidade, tá? Então, quando a gente fala de financiamento a recursos, é de uma forma geral. Como eu falei, desde contratação de pessoas, caso haja essa necessidade, até mesmo tecnologias, equipamentos, dentre outras situações, tá? Décimo, avaliação de impacto. Medir o impacto real das ações pode ser desafiador, especialmente quando os resultados são influenciados por fatores externos. Como eu falei aqui agora, né, do caso de quem trabalha com comércio exterior, né, quando você lida com câmbio, por exemplo, né, você está sempre com o olho lá no mundo externo, porque o mundo externo que dita, né, como será ali a logística da tua empresa, né, a questão de transportar, de fazer, né, a questão ali mesmo do intercâmbio de um lugar para outro, tá? Quem trabalha também com importação, né, importação e exportação, diretamente o câmbio impacta, né? Então, há necessidade, né, de se fazer, de fato, a verificação do impacto real das ações, né, principalmente esse olhar macro, né, a lógica do macroambiente, questões políticas, econômicas, questões legais, né? Muitas vezes uma lei não existe até a partir daquele momento passar a existir, né? Por exemplo, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Hoje tudo a gente assina mais, né? Vai lugar mais um documento, né? Falando ali que os teus dados sensíveis, né? Que a empresa tem ciência, que ela não vai divulgar esses dados e tudo mais. Então, todas as organizações não podem viver somente no seu mundinho interno, ali, pensando que lá fora não impacta. Pelo contrário, lá fora impacta e muito, né? Lá fora que você tem teus clientes, né? Os clientes internos também existem dentro da organização, mas lá fora possivelmente será, né, onde você tem a maior quantidade de clientes, né? Entender, por exemplo, as questões sustentáveis do mundo moderno, né? Que hoje as pessoas não compram mais o produto X porque ele é muito poluidor, né? Então, o mundo externo cada vez mais dita como será o teu mundo interno, como será a tua organização, tá? Aqui, para fechar a temática, então, nós não vamos conseguir entrar no item inovação hoje, não tem problema, aí a gente finaliza com a nossa aula de gestão estratégica 6, a temática da inovação, tá? Então, a gente finaliza, né, com essa frase aqui, como impacto da nossa aula de hoje, tá? Superar esses desafios exige comprometimento, uma estratégia bem definida e a disposição para aprender e se adaptar ao longo do tempo. Observe, então, se a gente pudesse, né, essa frase aqui, ela resume exatamente tudo que nós vimos hoje na nossa aula, né? Se a gente for aqui
observar, né, aqui, ó, o que nós colocamos aqui, desses 10 itens principais, olhem que frase impactante é essa. Superar esses desafios, porque nós falamos de desafios, né? Dos 8 desafios, né? E aqui agora tem esses 10 itens de desdobramentos de reflexões. Superar esses desafios exige comprometimento. De quem, professora? De todos. Nós falamos no início da aula. Todos são partes importantes, né? Tanto o líder como cada um da sua equipe. Então, superar esses desafios exige comprometimento de todos. Uma estratégia bem definida, né? Nós estamos falando de estratégia em toda a aula, né? Uma estratégia, uma ação maior, né? Metas menores a serem cumpridas, que no total dará aquela ação maior, né? E a disposição para aprender e se adaptar, né? Então, nós falamos de treinamento, desenvolvimento, capacitação. Então, aprender e se adaptar ao novo. Nós falamos aqui de quebra de paradigmas, né? Ao longo do tempo, lembrando que nós falamos muito na aula de hoje, né? Que não é a curto prazo, e sim a médio e preferencialmente longo prazo, que nós vamos ter um resultado, né, a ser colhido quando nós implantamos uma gestão por ou para resultados, tá? Então, espero que a nossa aula de hoje também tenha sido tão produtiva como as demais, tá? E aí, lembrando e reforço sempre, professor, isso que você fala não é aplicável à minha organização. Talvez não é o todo, mas uma outra situação você consiga sim aplicar, né? Então é aquilo, preciso entender o contexto para pensar como aplicar, como eu posso adaptar, né? Como eu posso flexibilizar aquilo que a professora falou e aplicar aqui dentro, tá? Então pensem nisso, reflitam sobre isso. Eu peço que vocês reflitam sobre essas questões que nós falamos na nossa aula de hoje, tá? Então, aqui, pessoal, encerro. Então, pessoal, agradeço imensamente todos vocês por participarem em mais uma aula, nossa quinta aula sobre a temática gestão estratégica.